Olá pessoal, vamos para o nosso desafio de número 9. O nosso desafio consiste em fazer os atores caminharem por um cenário e aí a gente sentir a mudança dos cenários, né? Semelhantemente ao que a gente fez lá do elefantinho, lá do urso, do gato e do galo, né? Só que lá a gente tinha mudança de cenários, porém os elementos não se movimentavam, eles apenas falavam, né? Então aqui a gente vai começar com o seguinte código, né? A gente vai primeiro tirar o nosso querido gatinho, sempre, né? E a gente vai inserir o código que vai fazer a seguinte aplicação, só para vocês entenderem como que vai se dar. A gente aperta a tecla verde, a bandeirinha verde, passa o leão, depois o urso andando. É um código aparentemente simples, só que aí ele me dá aquela sensação de sequência, de movimento, de entrada em cena e de saída de cena, certo? Que no outro a gente não tinha, né? Então, o nosso código se dá da seguinte maneira: primeiro a gente monta o nosso esqueleto, como sempre, né? Ou seja, quais são os atores. O ator vai ser a Avery Walking. Depois a gente vai ter o leão, em animais, leão, desculpa. Vai ter o urso, acabei colocando agora o leão, lion. Cadê o leão, leão, leão? Leão, animais, lion. O leão que anda, beleza? E agora a gente vai adicionar três cenários, né? É o cenário o jungle, né? Ou seja, é o cenário da selva, né? Vamos encontrar aqui J jungle, J J J de jungle, H e jungle. Esse é um cenário. O outro cenário que a gente vai precisar é o urban, que a Avery vai andar. E depois a gente vai ter o cenário Savannah, né? Na verdade, o Savannah é o cenário que o leão vai andar, o urso que vai andar lá no jungle. Então, S de Savannah. Beleza. Então, temos os nossos três personagens aqui, que a gente tem os nossos três cenários ali. O intuito desse código, dessa aplicação, é para a gente retomar aquela ideia de mudança de cenário, mudança de fantasia para gerar movimento, para a gente poder, no futuro, construir jogos e histórias mais elaboradas. Tá bom? Então vamos lá. Bom, no código do leão, né, na verdade, assim, se a gente ver a aplicação do início, né, quando a gente colocar ela para startar, ela começa com leão. Então, provavelmente, quando eu apertar, a bandeirinha verde vai começar com leão. Vai ter o transmita urso, né? Se tudo correr bem aqui. E vai fazer juntos aqui, né? Depois tem um transmita Avery e aí acaba. Beleza? Então, a sequência é leão, urso e a Avery, né? Então, voltando para cá, pro nosso código, né? Então, o código do leão vai ser o seguinte: quando eu clicar na bandeirinha verde,
vai começar. Vou startar com a fantasia do leão. Vou colocar aqui. Gente, tô colocando no lugar errado, tá vendo? Cenários, ó. Tá vendo? Então, cuidado pra você não se confundir. Marquei o leão tá em voga aqui, então esse é o código do leãozinho. Então vamos lá, leão. Quando apertar, bandeirinha verde, eu quero que comece com a fantasia do Lion A. Por que que tá em 3? Porque o leão tem fantasia A, B e C. Quero que comece com a fantasia Lion A. Ó, Lion A. Beleza? Ok. Muito bem. Em seguida, um minutinho. Em seguida, a gente vai colocar para o leão começar de uma dada posição, que a gente viu que o bem à esquerda, né? Então a gente viu que o menos 240 e o zero fazem sentido, né? Se colocar um y muito alto, não faz sentido nenhum o leão andar aqui na altura da árvore, né? Voando aqui no céu. Então a gente tem que colocar uma coordenada onde ele esteja numa altura que ele esteja andando no chão mesmo. E aí a gente vai usar o nosso comandinho, transmita desculpa, nosso transmita nova mensagem, leão, tá? Leão. Ok. Se vai ter um transmita leão, em algum lugar eu vou ter que ter um receba leão. Então, quando eu receber leão, vai fazer o quê? Vai ter um mostre leão. Então, provavelmente em algum lugar a gente vai ter um esconda. Então, mostre. E aí a gente vai colocar o leão, ó, um comando de deslize por 8 segundos até x e y. Então, ó, eu coloquei o código o quadradinho errado. Deslize 8 segundos até a posição menos 240 e a posição 0. Beleza? Bom, depois eu coloco pare, outros scripts do ator, depois eu vou ter um esconda, tudo mostre, tá ali atrelado a um esconda, e aí eu vou para o transmita urso, a sequência do próximo, que eu quero que apareça o transmita urso. Então aqui eu vou criar uma mensagem que chama urso, ok, transmita urso. Outra questão é a seguinte, ó, quando eu receber leão, eu preciso fazer ele andar. Como é que ele anda movimentando as pernas? A gente já pegou esse macete, digamos assim, né? Sempre aí a gente tem um macete de mudar para a próxima fantasia, né? E o espere tantos segundos, que é justamente o efeito que vai dar de quão rápido ele vai mexer a perninha dele. Então, 0,3 segundos, beleza? E aí a gente tem aqui o leão, beleza? Então, ó, só para você entender, né? Aqui o leão, deixa eu ver que o leão tá andando, ó. Vamos ver como é que tá. Ó. Só que agora está faltando o leão. Aqui. Faltou a gente colocar aqui agora
que vai startar com o cenário, vai startar com o leão, tudo bem. Mas eu quero que starte com o cenário savana. Então no código eu coloco, ó, quando a gente apertar a bandeirinha verde, vai começar com o cenário savana. Então aqui já vai definir pra gente que o cenário é savana, beleza? Muito bem. Bom, agora é o seguinte, o leão ele está mexendo a perna, certo? Ele está na savana, certo? Mas a gente percebe que o leão não está se deslocando. Ó, beleza? Ó, qual é essa problemática aqui que a gente vai olhar? Então a gente volta no código do leão e vê o seguinte, ó. Código do leão, ó. Deslize por 8 segundos até menos 240 e 0. Você consegue ver esse erro? Deslize até x menos 240. Ora, se quando eu aperto aqui eu coloco ele do menos 240 e eu estou falando para ele ir até o menos 240, ele está parado. Ó. Ele vai sair do menos 240, que é a posição inicial dele. Na realidade, eu cometi um errinho aqui, ó. É 240 positivo. Agora ele vai do menos 240, o mais à esquerda possível, até o mais à direita possível. Beleza? Repare que está dando uma sensação que ele está deslizando. Poderia ter feito com o mova 10 passos aqui trocando a fantasia? Poderia também. É só para a gente ver uma nova um novo comando, né, que a gente pode utilizar. Bom, o fato é que aí depois que ele andou e tudo, né, aí depois que desses 8 segundos vai travar os comandos dele, né, que ele vai chegar lá no 240 na outra extremidade, vai esconder, vai transmitir urso, né? No que eu tenho transmita urso, obviamente que eu tenho um quando eu receber urso. Anote que quando eu apertar a bandeirinha verde, eu não quero que ele apareça. Eu quero só que ele apareça depois. O primeiro apareceu o leão. Então, quando apertar a bandeirinha verde, eu tenho que esconder o urso. Então, eu tenho um esconda o urso. Aqui, logo no início. Beleza? Bom, depois que o leão fez o movimento dele, quando eu receber o urso, eu tenho que fazer o urso andar e trocar de cenário. Então, ó, vá, mude para o cenário jungle, que é o outro cenário, jungle. E o esquema da movimentação vai ser bem parecido, ó. Ele vai estar na posição inicial, né? Vá para x, y, posição inicial. A gente viu que o menos 240 e o 0 vai funcionar aqui. Depois vou ter um comando mostre. Só vai mostrar depois que rodar o script do leão. Aí esse esconda vai virar um mostre. Beleza? Aí depois a gente vai fazer ele andar no esquema de deslizar, né? Deslize por 8 segundos. 8 segundos. Então essa caminhadinha da ponta até a outra são 8 segundos, 240 a 0. Você vê que ele já começou a andar, mas não está mexendo a perna ainda. Porque eu não coloquei vai trocar a fantasia da perna. Então 0 aqui. Depois disso que ele deslizou, aí a gente tem que esconder ele para Avery aparecer. Então esconda, né? Esconda. Na hora que ele esconder, eu quero que pare tudo, né? Todos os scripts, né? Os códigos do urso, porque agora quem vai se movimentar é a Avery, né? E aí eu vou ter aqui o nosso bom e velho transmita, cadê? Opa, transmita, aí eu vou colocar aqui, pessoa.
transmita pessoa, ok, transmita pessoa, né? E joia. Só que olha, o leão tá andando, trocou o cenário pro urso, só que a perna do urso não tá funcionando, ele só tá deslizando por 8 segundos, foi o que a gente mandou. O que a gente pode colocar aqui então? Olha só, quando eu receber o urso, eu vou fazer ele movimentar as pernas. Urso é como que ele movimenta as pernas? De novo aquele macete, trocando de fantasia sempre. Próxima fantasia. E aí a gente coloca um fatorzinho de tempo para ver quão rápido a perninha dele vai se movimentar. A gente coloca aqui um fator de tempo de 0,3 segundos. Agora, se a gente testar, agora o urso tá andando, né? Ah, tô achando esse urso meio desproporcional. Então, ó, quando eu receber urso, a gente pode mudar aqui, ó, o tamanho dele, ó, o de percentual do tamanho. Defina tamanho como deixar ele com, sei lá, 60% desse tamanho. Ele vai inicializar um pouco menor. Então, se a gente testar aqui agora, ó, leão, o urso tá um pouco menor. Na prática, eu acho que seria mais conveniente a gente colocar o urso numa coordenada um pouco mais baixa. Então, ó, de repente, poderia colocar o urso aqui, ó, a mesma coordenada de x, à esquerda, mas embaixo a gente poderia colocar ele aqui, ó, com essa altura aqui, ó, menos 125, acho que faz mais sentido. 125. Se a gente rodar agora, leão, tudo bem, não tá esquisito. E o urso. Só que agora percebe, o urso tá se movimentando numa inclinação, ó. Provavelmente, ó. Perdão, coloquei no lugar errado. Aqui eu posso colocar vá para X e depois deslize, porque eu estou falando para ele deslizar até o Y igual a zero. Não, aí eu tenho que manter esse menos 125. Senão ele vai realmente do menos 125 até o zero. Agora vai funcionar. Entendeu? Ele sai do menos 125, que é a parte mais baixa, e ele só vai variar o x, ó, de menos 240 mais 240. Só que eu coloquei aqui para ele ir de menos 125 até o zero. Então ele estava fazendo assim, ó, porque ele estava querendo subir em y. Agora ele manteve a coordenada vertical. Beleza? E por último, a mesma ideia, bem parecida. Então, para facilitar a vida, que a gente pode fazer? A gente pode pegar aqui, só um pouquinho, no final do urso, a gente tem que ter um transmita pessoa. Já criei o transmita pessoa, beleza. Então, aqui, ó, quando for clicado, eu quero que a menina não apareça, né? Quero que esconda o leão, é o primeiro a aparecer. É bem parecido o comando aqui e é bem parecido o comando aqui. Pra gente não ficar toda hora puxando aquilo que já pode reaproveitar. Isso é muito importante em programação. Então, ó, para terminar, quando eu receber urso, quando eu receber urso não, agora quando eu receber pessoa,
Defino o tamanho como colocar o 100% primeiro, que é o tamanho real dela. Vou colocar um pouco menor, uma diferencinha 90. Se escondeu em algum lugar, eu dei um mostre. Deslize 8 segundos, né? Aqui a gente viu que funcionou o menos 240 o zero. E aqui a gente colocou até o x320 e até menos 33. Vamos ver se ela vai andar na diagonal. Aparentemente ela vai descer. Vamos ver lá o que vai acontecer para a gente finalizar esse vídeo. Só que o problema nosso foi o quê? Que a gente não mudou o cenário, que eu fiz a cópia lá do urso para Urban. Agora vamos mudar para o cenário da pessoa. Vamos lá. Leão, urso. E agora a Avery. A gente colocou para lá eles menos 33 aí, não foi muita coisa. Ó, só que agora tá eternamente aqui, porque a gente precisa esconder a Avery. A gente mudou pro Yuba. Papai, esconda. Ah, olha só. No erro do copiar e colar aqui, ó. Ele veio transmite a pessoa. Aí ele vai ficar chamando a pessoa toda hora. Ela vai querer ficar andando toda hora. Então aqui, ó. Finaliza com a Avery. Então começa com o leão. Urso. Pessoa andando. Beleza? Aí acaba. A gente colocou de 0 até menos 33, só porque aqui dá uma sensação que a rua está um pouquinho na diagonal aqui. Se fosse reta, ela ia fazer assim, ó. Ia subir na calçada. Então aqui, ó. Por isso que a gente colocou de 0 descendo até menos 33. Beleza, pessoal? Pessoal, então muito obrigado pela atenção de vocês. Só para vocês lembrarem que quando a gente coloca o comando de mudar de fantasia num dado tempo, é porque ele vai trocar a fantasia para dar a sensação de que está caminhando, movimentando as pernas. Tá bom, gente? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Até o desafio 10. Um abraço.